Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Seja bem-vindo à nossa comunidade e a mais esse vídeo que vai deixar você mais preparado para a aprovação. Vamos lembrar do caminho que nós estamos seguindo aqui, lembrando do nosso projeto Vamos Juntos, onde eu voltei a estudar para te mostrar na prática como é que se faz. Então, no primeiro vídeo eu te ensinei como definir o teu propósito de vida, porque aí você vai aprender a se motivar para estudar. Se ainda não assistiu, assista! Depois, você aprendeu a definir qual é o concurso certo, como é que eu defino o foco e escolho o concurso mais adequado para a minha realidade. Depois você aprendeu a organizar a tua rotina de estudo, organizar a tua vida para você não ficar perdido. Muitas pessoas não conseguem estudar porque estão com a vida toda desorganizada. E agora nós vamos para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Vamos lá, vamos montar o planejamento, tudo. Calma, calma. Tem um passo muito importante antes disso. Eu sei que você quer passar logo, tem pressa, mas, como dizia minha avó, não adianta colocar o carro na frente dos bois, tá bom? É preciso, antes de montar o planejamento, definir qual vai ser a tua estratégia de estudo. Mas, Alessandro, o que é uma estratégia de estudo? Vou te ensinar isso. E ao final desse vídeo, você vai ter uma visão completa da sua preparação. E isso vai te ajudar, esse conhecimento vai te ajudar a identificar muitos erros que você está cometendo nos seus estudos. Preparado? Então, vamos começar. Mas então, o que significa montar uma estratégia de estudo? Eu sei que muitas vezes você não está acostumado com esse termo, até porque ninguém te ensina a fazer isso, mas a minha função aqui é essa, te ensinar todos os passos corretos. A estratégia de estudo é a sequência das matérias que você vai estudar. E até para saber, poxa, o que é mais importante estudar primeiro, o que eu deixo para estudar depois. Fazendo isso, você não vai se perder durante os seus estudos. Vamos aprender na prática como é que você faz? Então, vamos lá. Então agora eu vou te mostrar aqui quais são os 4 passos fundamentais para você criar a sua estratégia de estudo. Você vai ver o tanto que é fácil fazer isso. Eu sempre gosto de estruturar por passos, etapas, que assim você vai criar uma estrutura mental. Você cria essa estrutura na tua mente, vai ficar muito fácil de você seguir. Vamos lá? Então qual que é o primeiro passo nosso? É a análise das matérias. Você precisa fazer a análise. Quais são os concursos para os quais você vai estudar? Então, lembre-se que o foco está aqui, em uma carreira, beleza? Eu vou até marcar isso aqui, gente. O foco é na carreira. Então, a minha carreira que eu escolhi, lembra? Consultor legislativo. Essa é a carreira que eu escolhi. E como consultor legislativo tem várias áreas, E eu escolhi a área de educação, cultura e desporto, porque é a área que eu já tenho um conhecimento prévio, já estudei muito essa parte de educação, então para mim vai ser mais fácil, não vou escolher a área, por exemplo, até poderia, finanças e controle. Bom, se eu gosto dessa área, se eu já tivesse estudado, por exemplo, para auditor, essas matérias, eu iria para essa área, mas não, eu vou para a área aqui de educação. Então, quais são os 2 concursos que eu pretendo fazer? Concurso para consultor da Câmara Legislativa do DF, está aqui, e da Câmara Federal. Então, se eu fosse fazer para outros estados, eu também colocaria aqui, mas vou ficar focado nesses 2. Então, quais são as matérias que vão cair aqui, até dividir em conhecimento geral e conhecimento específico, para a CLDF e para a Câmara Federal. Primeira coisa é você fazer isso. Organiza na tua planilha. Bom, o que eu vou estudar para concurso X, concurso Y, concurso Z, igual eu fiz aqui, CLDF, Câmara Federal, quais são as matérias, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos. No meu concurso, aqui da Câmara Legislativa para consultor, a parte de conhecimento específico ela não está detalhada, subdividida em outras matérias. Eu não vou subdividir, até porque é igual, é um bloco só. Beleza? No teu caso, às vezes você vai fazer essa subdivisão. Depois eu vou mostrar isso para você, como é que vai fazer fácil, fácil. Então, o primeiro passo é esse, você fazer a análise das matérias. Segundo passo, definir quais são as matérias principais e as matérias secundárias. Todo concurso tem isso. Tá bom? Então, o que são as matérias principais? São aquelas matérias que se repetem em todos os concursos daquela carreira. Então, eu até marquei aqui ao escuro, língua portuguesa, constitucional,
processo legislativo, inglês, espanhol e conhecimento específico. No meu caso, são essas. Ó, direito administrativo, ela cai na Câmara DF, mas não cai na Câmara Federal. Realidade do Distrito Federal, também só cai para a Câmara DF, beleza? Aqui, talvez, se eu analisasse 5 estados, por exemplo, se fosse o meu objetivo, direito administrativo se repetiu em 4 e só não caiu, por exemplo, na Câmara Federal. Então, eu colocaria ela como matéria principal. Ou seja, matéria principal é aquela que vai cair 90%, 80%, 90% dos concursos daquela carreira. Não precisa repetir exatamente em todos, até porque você tem algumas carreiras que você vai analisar 20 concursos. Dos 20, tem uma matéria que cai em 15. Então, beleza, pode fazer com que essa matéria seja a matéria principal. Então, a matéria principal, no meu caso aqui, língua portuguesa, constitucional, processo legislativo, inglês, espanhol e conhecimentos específicos. Terceiro passo, vamos lá, estudar as matérias principais. Então você vai elencar quais são essas matérias, eu organizei aqui, tá vendo? E não só definir que você vai estudar as matérias principais, porque sempre é assim, teu objetivo é fechar as matérias principais. Depois a gente vai para as matérias secundárias, beleza? Então, nas matérias principais que eu tinha aqui, eu defini uma ordem de estudo, que é o que eu chamo de módulos. Então, módulo 1, fechar português e constitucional. Módulo 2, processo legislativo e conhecimentos específicos. E o módulo 3, inglês e espanhol. Essa vai ser a ordem de estudo das matérias principais. E aí você tem que ficar ligado numa coisa que é muito importante na hora de estudar as matérias principais. Por exemplo, que é essa ordem de estudo. Para processo legislativo, vem depois de constitucional. Básico isso. Português, cara, sempre é uma das primeiras matérias aí para poder estudar, entendeu? E depois, por que tem essa ordem, né? Bom, porque dentro de direito constitucional, eu já estudo processo legislativo. Só que depois eu vou ter que estudar processo legislativo separadamente, e até muito mais amplo, né, do que a parte que cai em direito constitucional. Então, entender o direito constitucional vai me ajudar a entender ali o processo legislativo. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês também é o seguinte: quem está estudando para carreira policial. Então, você tem lá, né, para estudar entre as matérias do direito, constitucional, administrativo, né, penal, processo penal e legislação extravagante. Então, o ideal, por exemplo, você estude direito constitucional e administrativo antes de estudar penal e processo penal e, por exemplo, estudar penal e processo penal antes de estudar legislação extravagante. Então, é importante você ter essa ordem, que envolve essa ordem aqui, a importância das matérias, né? As matérias mais importantes, elas vêm primeiro, mas não só a importância, mas também uma ordem didática de estudo. Tá? Então, você não estuda, por exemplo, penal anticonstitucional, não vale a pena. Beleza? Então, esse é um toque muito importante para você. Depois que você estudou aqui as matérias principais, qual que é o quarto passo? Aí você vai estudar as matérias secundárias. E as matérias secundárias, você vai estudar de acordo com o concurso. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho Câmara Federal e a Câmara Distrital. No meu caso aqui, ficou até tranquilo, porque para a Câmara Federal são exatamente as matérias principais. Mas para a Câmara, né, do DF, ainda tem que estudar Direito Administrativo e Realidade do Distrito Federal. Então, o que você vai analisar aqui para estudar as matérias secundárias? Qual dos concursos, né, que vai sair primeiro? Então, você não precisa ter o edital publicado, não é edital publicado. Cara, como é que você fica sabendo disso? Importante. Muito importante isso aqui. Quero te dar um alerta aqui que é fundamental, beleza? Vou gastar mais tempo aqui, mas, cara, falar isso aqui é muito importante. Para de se basear em notícia que você vê em sites na internet, sites que não são de informação, tá? Por quê? Principalmente sites de cursinho. Isso acontece muito, tá? O cara coloca lá, vai sair concurso, sei lá, para a ABIN. Esse da ABIN é clássico, porque desde 2013, sei lá, eu tô vendo gente falar notícia em site de cursos falando isso. Vai sair o concurso da ABIN. Cara, às vezes foi assim, a ABIN fez um pedido para o Ministério. Aí o cara já coloca lá, vai sair concurso da ABIN com 1000 vagas. Cara, esquece isso. Por favor, para de ouvir isso.
beleza? Esse momento aqui é muito importante, que eu sei que vocês são ansiosos, tá? E o pessoal faz isso para vender curso, vender material, então não faça isso. Se você viu uma notícia dessa, o que você vai fazer? Vai no site, por exemplo, de algum jornal, alguma coisa assim, folha dirigida, e ver qual é a notícia. Tá? Correio Web, tem vários. Você vai ver qual que é a notícia. Ah, ele fez o pedido. Cara, fazer pedido não significa nada. Tá? Notícias firmes, assim, de que vai sair, por exemplo, o órgão falou assim, iniciamos o processo de contratação da banca, formou a comissão organizadora do concurso. Aí você fala assim, já formou a comissão. Tem um outro aqui que ainda não formou a comissão. Então esse aqui pode sair primeiro do que esse. Contratou a banca. Opa, contratou a banca, cara. Aí já começa um processo mais sólido, beleza? Então, vai em fontes confiáveis, por favor. Tá, ok? E checa no site do próprio órgão, sempre tem essas notícias, sempre tem no site do órgão. Então, é lá que você vai saber quando tem uma notícia assim, firme de que realmente o concurso vai sair. E não pedido. Tem um aqui que é clássico. Concurso da Câmara Federal. Se você está estudando aí para área administrativa, qualquer outra área, você já deve ter visto isso. Desde 2000, sei lá, cara, e 15, saiu uma notícia assim. A Câmara Federal, ele fez um levantamento de vagas. Cara, o que eu vi de notícia em site, Câmara Federal vai lançar o concurso, aí o pessoal começar, Alessandro, vai sair o concurso da Câmara Federal. Eu falei, não vai sair nada, relaxa, tá? Então, já estamos em 2018 e ainda não saiu nada da Câmara Federal. Então, você tem que ir em notícias sólidas, beleza? Então, vamos voltar aqui, isso aqui foi importantíssimo. Vamos voltar aqui. Então, matérias principais são aquelas que você tem como objetivo estudar primeiro e as matérias secundárias que você vai estudar de acordo com o concurso que for sair. E agora eu vou te dar o exemplo, seguindo esses 4 passos, de um concurso mais comum para você ter um exemplo mais prático de como é que funciona esses 4 passos, vai ver que é fácil. E nós vamos fazer para o concurso de analista judiciário, área judiciária 1. Alessandro, mas por que a área judiciária 1? Se você está fazendo essa pergunta, é porque você não assistiu o vídeo que eu gravei sobre como se preparar para analista judiciário, área judiciária. Vai lá e assiste, beleza? Bom, então na área 1, o que nós temos aqui? Por exemplo, análise das matérias, é o primeiro passo. Então, TRF, TJ, STJ, STF, TRE, MPU, CNJ, você pode colocar quantos você quiser aqui, os que você pretende fazer, beleza? Então, você tem as matérias, todas aqui, sempre coloca as matérias em linha para ficar fácil de você visualizar. E aí nós vamos para o segundo passo, que é o quê? Definir quais são as matérias principais e quais são as matérias secundárias. Quais são as matérias principais? Você já sabe, aquelas que se repetem em todos ou na maioria dos concursos. E olha que bacana aqui para o analista judiciário. Então você tem claro quais são as matérias principais e as matérias secundárias. Alessandro, o regimento interno, ele se repete em todos aqui. Por que você não colocou como matéria principal? Bom, porque cada órgão, né, tem um regimento interno específico, então não é o mesmo regimento interno. Sei que você já sabe disso, mas vou te dar um toque aí também. Então ele não se repete, tá bom? Beleza? E aí o seguinte, qual a ordem de estudo das matérias principais? Então isso aqui já está lá no vídeo de estudar para analista judiciário, fácil. Então, primeiro módulo, português constitucional administrativo. Segundo módulo, civil processo civil. Terceiro módulo, penal processo penal. E o quinto módulo, informática. Tá? Então você não estuda sempre direito constitucional administrativo vem primeiro, tá? Isso aí é base, beleza? Civil, processo civil, que cai mais questões que penal e processual penal, geralmente, e informática por último, beleza? E aí, quarto passo, estudar as matérias secundárias. Bom, e até você viu aqui, por exemplo, no quinto módulo tem só informática. É óbvio que você pode estudar informática, mas uma matéria já inclui uma matéria secundária. E aí você vai estudar matéria secundária pensando o quê? Qual o concurso que vai vir primeiro. Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui agora, eu já pensaria, bom, STJ já saiu, né, já era. Então, MPU, aqui, né, por exemplo, pensando em Brasília aqui, MPU é o que vai estar previsto para sair. Por exemplo, MPU, STF pode sair, TJDF pode sair, TRF1 já saiu, né, o CNJ também. Então, praticamente todos esses concursos aqui
estão para sair. Mas aí, bom, a MPU é que eu tenho a notícia de que pode vir primeiro. Por enquanto é o que está na ordem. Então, o que eu vou fazer? Já vou começar a estudar aqui, ó, tem o trabalho penal militar e processual penal militar. Quem já está estudando, por exemplo, o STM, que saiu agora, já está com essas matérias engatilhadas, então só vai dar sequência, entendeu? Não vou estudar tributário agora, porque dentro da ordem, o STF, por exemplo, não está na lista dos que vão sair por enquanto, beleza? Mas digamos que amanhã saiu a notícia, ó, o STF formou a comissão organizadora e contratou a banca. Bom, a MPU ainda não contratou a banca, então eu já vou estudar, já vou direcionar aqui então para o STF. É assim que você tem que pensar. E por isso que eu gosto de ensinar vocês a pensar, entendeu? Não adianta querer ficar seguindo receitinha de bolo pronto, beleza? Tem que aprender a pensar. Ser estrategista é isso, beleza? Lembrando que no nosso canal tem um vídeo como se preparar para analista judiciário, tem um vídeo como se preparar para técnico administrativo, carreira policial, entendeu? Então, carreira policial, estou estudando as matérias principais ali, português, informática, raciocínio lógico, constitucional administrativo, penal, processo penal e legislação extravagante, são essas 8. Aí depois a gente vai analisar, saiu a notícia, por exemplo, que vai sair, contratou a banca para PF. Aí eu vou estudar administração, tem AFO ainda, tem que estudar também um pouquinho de orçamento lá, contabilidade. Não, saiu a notícia, contratou a banca da PRF. Opa, então já vou direcionar para as matérias secundárias da PRF. Gente, é assim que se faz, é fácil fazer isso, beleza? Então você não vai estar perdendo. Eu vejo gente que começa a estudar, eu vou estudar para o MPU, então já vou estudar a legislação específica da MPU. Claro que não, cabeça. Você vai estudar as matérias principais primeiro, depois as matérias secundárias, beleza? 4 passos super fácil, lembrando que na nossa planilha de gerenciamento de estudo, beleza? Tem aqui para você, que eu sempre disponibilizo para você baixar, tem uma aba aqui, ó, que é análise das matérias, que é aqui que você vai colocar isso. Agora que você já aprendeu a montar a sua estratégia de estudos, agora é a hora da ação. Então essa é a tua tarefa de casa, beleza? Montar a tua estratégia. Lembrando que se você ainda não baixou a planilha, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download da nossa planilha de estudos. Você vai precisar dela aí ao longo de toda a nossa caminhada. Lembrando também que eu tenho um curso de planejamento de estudo, beleza? Lá vai o Alessandro vender alguma coisa aqui. Cara, esse curso de planejamento ele custa somente um valor simbólico. Então tem um link dele aqui na descrição desse vídeo, onde eu vou te ensinar ali todo o passo a passo meticulosamente de montar o teu planejamento. Você vai se aprofundar nesses conhecimentos e vai aprender a forma completa de montar um plano de estudo. Lembrando também de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal, eu indiquei o vídeo ali de como se preparar para analista judiciário, tem vídeo para carreira policial, para área administrativa, e se você tiver alguma sugestão, pode mandar aí para mim que eu vou gravar com certeza. E agora lembre-se de curtir esse vídeo e também se inscrever em nosso canal se você ainda não se inscreveu, porque toda semana tem vídeo novo. Terça-feira o vídeo tira dúvidas, então bateu alguma dúvida? Me manda que eu vou responder. Toda sexta-feira é o nosso vídeo aqui de conteúdo, com uma estratégia, um método, uma técnica para te deixar muito mais bem preparado para superar o teu desafio de ser aprovado. Porque a minha função aqui é exatamente essa, treinar você para a aprovação. Ótimos estudos e vamos juntos!